Olá, a paz do Senhor Jesus, é você que acessa o canal Nova Vida em Cristo. Você que já é inscrito, meu muito obrigado. Você que ainda não é inscrito, que está vendo, que Deus abençoe a sua vida, que você possa conhecer o canal, que você possa estar se inscrevendo e compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Bom, depois de algum tempo, nós vamos estar realizando o primeiro estudo do ano 2020 da nossa playlist Uma Vida com Propósito, que é o estudo devocional do livro do pastor Rick Warren, o livro Uma Vida com Propósito. Hoje nós estamos no dia 23 dessa caminhada de 42 dias. E o tema de hoje tem como título o seguinte tema: Como crescemos? Então, nós temos que entender que é o desejo de Deus que possamos crescer e que nos tornemos maduros na fé. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor que está lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 14 e o versículo 15. Aqui nós temos duas versões e nós vamos estar lendo todas as duas. Deus quer que cresçamos em tudo como Cristo. Efésios 4:15, Bíblia Mensagem. O propósito disposto para nós não é que continuemos como criança. Efésios capítulo 4:14. Diz assim a introdução: Deus quer que você cresça. O objetivo do Pai Celestial é que você amadureça e desenvolva as características de Jesus Cristo. Lamentavelmente, milhões de cristãos envelhecem, mas nunca crescem. Emperram numa perpétua infância espiritual, permanecendo de fraldas e sapatinhos de crochê. O motivo é que nunca pretenderam crescer. Então nós vemos que existem milhões e milhões de cristãos do mundo que envelhecem fisicamente, mas que espiritualmente continuam como bebês na fé, porque não pretendem crescer e não buscam estar crescendo. E isso é um erro a ser evitado e não é o propósito de Deus para a nossa vida. Deus quer que nós possamos crescer à estatura perfeita do varão, do nosso exemplo máximo, o Senhor Jesus Cristo. Então, eu vou trazer aqui as minhas reflexões que eu fiz sobre o capítulo 23 e você também esteja fazendo a sua reflexão, mande a sua mensagem, pode entrar em contato comigo, compartilhe comigo aquilo que você aprendeu, aquilo que você teve dúvida, para que nós possamos estar tendo essa comunhão íntima com a palavra de Deus. Bom, diz assim o primeiro tópico. Existe uma parte que Deus realizou na salvação e existe uma parte que cabe a nós em resposta a essa salvação. Diz assim o comentário: a salvação ela é de Cristo e a salvação de Cristo ela é perfeita. Nós não podemos acrescentar nada na salvação, nós temos que entender que a salvação de Cristo foi única e perfeita. Então não há nada a que se acrescentar à salvação de Cristo. O sangue de Cristo, o sacrifício dele foi um sacrifício único, eterno, suficiente para a salvação e purificação de pecado de toda a humanidade. Essa salvação ela foi obtida na cruz por Cristo de uma vez por todas. E aí cabe a nós, seres humanos, nós temos que responder à salvação que vem somente de Deus. A nossa parte ela é sair da zona de conforto e desenvolvermos essa salvação que Deus nos deu através de Cristo. E nós temos que entender que o crescimento ele é obra do Espírito Santo em nós e com nós. É muito importante entendermos essas palavras, esses conectivos. A palavra nós e com nós. Nós temos que entender que o Espírito Santo ele dá o crescimento em nós e conosco. Então nós temos uma participação no crescimento que o Espírito Santo realiza em nossas vidas. Nós temos que permitir com que o Espírito Santo ele venha realmente ter acesso a todas as áreas da nossa vida, do nosso coração. Todas as feridas precisam serem descobertas para que o Espírito Santo venha tratar, venha curar todas as feridas que nós possamos ter em nossa vida, em nosso coração, para que o crescimento do Espírito Santo venha ser realizado em nossas vidas. Porque do contrário, continuaremos infantis, mesmo sendo velhos na vida cristã, como nós vimos na introdução,
sem poder crescer devido à nossa resistência à operação do Espírito Santo em nossas vidas. O segundo ponto, para a finalização desse estudo breve devocional, diz assim: reprogramando o piloto automático. Não devemos atacar só as consequências dos maus hábitos, mas temos que trabalhar no centro do problema, na raiz do problema. Temos que reprogramar os nossos pensamentos. Temos que encher a nossa mente com a palavra do Senhor. O que mais colocarmos em nossos pensamentos é o que iremos fazer, pois é através dos pensamentos que nos comportamos. Todo comportamento segue de um padrão de pensamento. Então, essa reflexão ela é muito importante, porque todo padrão de comportamento, ele antes dele acontecer, ele é precedido de pensamento. Toda ação e toda reação provém de pensamentos. Então, se nós preenchemos a nossa mente com a palavra do Senhor, nós sabemos que nós teremos práticas que vão seguir a palavra de Deus. Nós iremos andar conforme a palavra de Deus em santidade, em adoração, vivendo realmente a prática da palavra, não sendo apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra. E é pela palavra que nós somos santificados. É pela palavra que Deus vai nos fortalecendo, nos alimentando. Por isso que nós temos que participar dos cultos, por isso que nós temos que estar em comunhão com os irmãos, porque cada vez que nós lemos a Bíblia, cada vez que nós compartilhamos a palavra de Deus, cada vez que nós ouvimos uma pregação no YouTube, nós ouvimos a pregação na nossa igreja, que é muito importante e é o mais fundamental, cada vez que nós participamos da escola bíblica, de um grupo de jovens, de um grupo de varões, enfim, cada vez que nós temos uma comunhão com a palavra de Deus, nós estamos enchendo a nossa mente com os pensamentos de Deus, e assim a nossa prática ela vai seguir esses pensamentos. Os nossos comportamentos eles são baseados através de pensamentos. Se o nosso padrão de pensamento é pecaminoso, nós iremos viver em pecaminosidade. Mas se nossos padrões de pensamentos são puros e santos, sendo preenchidos a cada dia em devocional pela palavra de Deus, nós iremos viver na prática cristã de viver o verdadeiro evangelho. E assim, nós partimos para a conclusão desse estudo breve como tema para a reflexão. O tema para a reflexão diz assim: nunca é muito tarde para recomeçar a crescer. Não pense que acabou, que não tem mais chance de você ser feliz, de você construir uma vida feliz, de ter seus sonhos realizados. Não pense nisso. Se você tem esse pensamento, que Deus possa estar te libertando agora em nome de Jesus. Receba essa palavra. Nunca é tarde para recomeçar. Quando você recomeça junto de Deus, saiba que é Deus que vai operar o milagre na sua vida. Para Deus nada é impossível. Então, receba essa palavra em nome de Jesus. Um versículo para memorizar. O versículo que nós vamos ler, ele está no livro de Romanos. E a versão utilizada aqui é a versão NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Romanos capítulo 12. Nós temos que entender que quando nós estamos realmente sendo transformados por Deus, tudo acontece na nossa mente. Deus tem que fazer parte do nosso dia a dia. Nós não podemos pensar numa comunhão com Deus apenas semanal, no domingo, na escola bíblica ou no culto à noite. Nossa vida com Deus ela é diária. Nós temos que ter uma vida de devoção, nós temos que ter uma comunhão com Deus, e a maneira mais prática de termos esse contato com Deus é através da palavra do próprio Deus, a Bíblia Sagrada,
que já está revelada a toda a humanidade. Então, que você possa ter a sua mente transformada através da verdade de Deus, que demonstra aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, que é agradável a Deus. Tudo que a Bíblia fala para fazermos é porque aquilo ali vai glorificar a Deus e será bom para nós. Que você possa ter isso em mente. E uma pergunta, uma questão para meditar. Nós vamos estar vendo agora que essa pergunta ela é muito importante para que nós possamos colocar em prática esse estudo devocional de hoje. Diz assim a pergunta: em que área da vida, da sua vida, você precisa parar de pensar do mesmo jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Olha só que pergunta muito importante. Qual área ou quais áreas da sua vida você precisa parar de pensar do seu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Então fica aqui essa reflexão, faça essa reflexão, ore a Deus, peça a Deus que Ele possa estar sondando seu coração, te mostrando qual área ou quais áreas você precisa estar deixando com que Deus esteja trabalhando, em qual área de pensamento você está realmente tendo pensamentos e padrões de pensamentos pecaminosos, que você possa fazer essa reprogramação da sua mente, de reprogramar os seus pensamentos com a palavra de Deus. Que você possa ter sido abençoado em nome de Jesus. Compartilhe esse estudo nas redes sociais. Se você não faz parte do canal, se inscreva e compartilhe com os seus grupos, porque essa palavra é uma palavra de bênção e de vitória. Muito obrigado por tudo, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério, em nome de Jesus, amém.